Olá, vamos conversar um pouco com a nossa intuição? Hoje eu separei pra gente a minha mandala lunar, que está sempre comigo me acompanhando, e é a minha maneira mais prática de me conectar com o meu interior e com a lua que está no céu, sempre nos acompanhando também. Mas o que é uma mandala lunar? E qual é a diferença que faz utilizá-la ou não? A mandala lunar, ela funciona basicamente com a relação do nosso ciclo menstrual e as fases lunares. Só que isso não é só disponível para quem menstrua. Então, mulheres que têm endometriose ou retiraram útero e não menstruam por alguma razão, mulheres não binárias, até mesmo homens podem se utilizar dessa prática sagrada e que nos conecta não só com a gente, mas eu acredito que também com o universo. E como funciona a mandala? A mandala é para as mulheres que sangram, então eu vou me falar como funciona para mim. Eu começo a me guiar a partir do dia da minha primeira lunação. Então, quando a minha menstruação desce, eu marco na agenda o dia que está e a lua correspondente. E a lua correspondente em questão, no meu caso, já vem na minha mandala lunar, mas você também tem várias outras maneiras de fazer. Tem muitas pessoas que imprimem a mandala e aí você primeiro preenche o calendário e você coloca a relação da lua e quais aspectos vai estar, 4 fases. E quando vier a sua primeira lunação, ou seja, quando o seu sangue menstrual descer, você marca e passa a contar a partir daí os dias. Para muitas mulheres que eu convidei a ter uma mandala lunar, eu conversei sobre isso, elas falam sobre a falta de tempo e também de organização e rotina para parar e fazer um diagrama do seu emocional em relação à lua. Eu entendo que seja um pouco difícil, como várias práticas que eu falo aqui no canal, mas eu acho que assim, se a gente conseguir se adaptar com a nossa natureza e der alguns tempos de 3, 4 dias para tocar na mandala, mas estar sempre com ela na cabeça e com a avaliação dos nossos padrões de repetição e também a maneira que a gente avalia nossas emoções, naturalmente a mandala começa a florescer na nossa mente e a vontade de passar isso para o papel e de estar presente em dia com a nossa agenda também vem orgânica. Nem sempre eu tenho tempo de estar diariamente na minha mandala, assídua, com toda vontade. Então, às vezes, eu oscilo e faço um total do que aconteceu nos últimos 3 dias, me observo e passo tudo de uma vez para ela. É interessante a gente, como ser humano, sempre ter um momento interno, né? Ter um momento nosso de avaliação e planejamento. Então, o meu passou a ser a minha mandala, eu faço tudo junto. É por isso que também, independente da menstruação, várias pessoas podem se guiar, porque cabe mais a gente ter um momento de autoobservação do que necessariamente a relação do nosso sangue com a lua. O mais interessante dessa prática para mim a longo prazo é reparar o quanto que os meus padrões de repetição ficam claros para mim. Então, por exemplo, quando a lua está minguante, se eu tiver com um ciclo menstrual acontecendo nesse período sempre pela lua minguante, eu reparo como que isso afeta no meu ser e como que depois nas seguintes fases eu vou estar em relação com a lua. Por vezes a gente está introspectivo internamente e a lua está totalmente expansiva, cheia e brilhante. Como eu já falei aqui no canal também, da gente aproveitar as fases lunares, então vou deixar linkado. E também vou deixar linkado o arroba da Mandala Lunar, da Mundala, que eu conheci pela Danza Medicina há uns 3 anos atrás. Eu vou deixar todos esses arquivos e links e nomes e citações aqui na descrição do vídeo para vocês poderem se aprofundar mais sobre esse assunto. E para tornar isso tudo que eu tô falando mais fácil de entender, eu vou convidar vocês para visitar a minha mandala e eu vou mostrar mais ou menos como funciona, como que eu me localizo e faço toda a organização que aqui está presente. Então vamos lá. Iniciando a tour pela mandala. Eu costumo marcar sempre a minha menstruação aqui, então fica mais fácil reparar as repetições da lua e as mudanças também. Essa mandala, ela é bem completa de informação, né? É um investimento, porque é uma arte, é um livro. Você acaba ganhando a parte didática das explicações e é bom para você ter um momento de estudo também. Explicando um pouco mais sobre as cores e sobre a maneira que eu faço o diagrama e os padrões, eu repito sempre essas 8 maneiras de me localizar. Então, temos a presença, a intuição, a extroversão, a amorosidade, a autoconfiança, a energia sexual, força de ação e energia vital. Eu busco sempre me basear com as mesmas cores. E é aquilo que eu falei, né? Do nosso cérebro começar a armazenar através da cor e da simbologia características sentimentais nossas. Aqui vai estar uma bagunça, como eu disse, é uma parte da minha intimidade. Eu coloquei os símbolos que eu criei para mim, que funcionam, e aqui temos bem detalhado os símbolos que a agenda sugere, que eu também me utilizo. Então, como foco, ansiedade, meditação, sonhos,
são os que eu uso bastante, assim, já estão bastante na minha cabeça, eu nem preciso necessariamente abrir. O meu dia no final já pensa em quais símbolos ele se utilizou. E isso para mim é bastante rico. Aqui temos de novo a explicação da fase lútea, da fase de ovulação. Aqui a gente entende um pouco melhor o que eu estava explicando e que eu vou falar em outros vídeos, mas eu já falei um pouco no vídeo da lua sobre a lua interna e a lua externa, a relação de menstruar na lua cheia, na lua crescente, como isso pode auxiliar um pouco na gente se guiar, mas também vale ressaltar que todos esses entendimentos e interpretações devem ser feitos por nós, observando o nosso ciclo e o nosso padrão de repetição. Então, aqui é só uma sugestão do que tende a ser quando a gente menstrua na fase específica. E aqui temos também os arquétipos da donzela, da mãe, da bruxa e da feiticeira, que eu já expliquei um pouquinho sobre eles no vídeo da lua também. E volto a dizer que a gente desenvolve em outros períodos e outros arquétipos femininos junto com esses. Então, novamente, é muito importante ter um processo autêntico para entender. Não tem uma regra a seguir. A gente vai sentindo em qual que a gente está transitando. E aqui ele explica bastante a fase da donzela como a fase pré-ovulatória, a da mãe como fase ovulatória, a da feiticeira como fase pré-menstrual e a da bruxa como fase menstrual. Para as pessoas que não sangram, ou para os homens em geral, a gente pode entender as potências e as recomendações e os desafios que cada fase carrega. Porque, reparando os nossos padrões, a gente vai ver quais são os sintomas correspondentes a cada arquétipo. Então, a gente não precisa necessariamente estar menstruando e passando por elas. Bom, começamos aqui as nossas intenções e projetos. O interessante seria escrever aqui alguns, mas eu quis deixar essa arte bastante limpa, porque eu escrevo bastante ao decorrer da agenda, então... Eu recebi minha agenda em fevereiro, eu não pude fazer a primeira alunação direitinho. E quando eu comecei, foi bastante no tempo que o ano começou para mim, então nada é à toa. Então, eu abri aqui na página da alunação, que começou no dia 2 e terminou no dia 31 de julho. Essa alunação é a que eu estou agora pintando, então faltam 3 dias para o mês acabar. E aqui fica bem claro aquilo que eu expliquei. Quando eu menstruei foi no dia 19, na sexta-feira, e aqui eu enumerei o 1. Então, eu estou no dia 11, 11º do meu ciclo, que é o dia 29. E a lua está minguando. Bom, aqui é a parte relacionada por os símbolos. Então, hoje vamos supor que eu esteja criativa, amorosa e tive contato com a natureza, que é a verdade. Também tive um sonho importante, então eu faço uma lua aqui e eu tô com foco. E a do foco, então, fica bastante aqui, que é um triângulo com um pequeno triângulo em cima. Esses símbolos, tem gente que demora para se adequar. Então, é recomendado que você faça de acordo com a sua assimilação. Bom, aqui agora vamos colorir essa cor, ela é respectiva à minha presença. Então, quanto eu tô ansiosa e atenta no meu dia, vai muito relacionado a essa cor. Hoje eu me considero bastante presente, porque é um dia de trabalho e responsabilidade, mas eu não tô totalmente, sabe? Eu acho que eu podia estar um pouco mais, então eu deixo uma pequena frechinha. Nos dias que eu estive bastante ansiosa ou com sono, você pode ver que ele fica clarinho. E nos que eu tive bastante presente no que eu tinha que fazer, eu pinto bem forte. Aqui é a intuição. Eu tive um sonho muito importante com o meu propósito essa noite, então eu acordei bastante intuitiva. Eu vou pintar bastante forte essa parte. Ela, como vocês podem ver, é a parte mais forte do meu, geralmente. Não costuma. Só que tem vezes que ela não vem, simplesmente. Tem vezes que ela tá fraca. E tende a ser no meu período mais de ovulação. Isso eu só reparei com a mandala. Então, fica bastante ilustrativo a gente reparar. A minha extroversão hoje, ela tá média. Aí fica a cor azul clara. Você vê que eu já sei de cor. Antes eu não sabia de cor. Então, eu todo dia olhava aqui. Quando eu não sabia de cor. E aqui ele lembra pra gente direitinho qual que é qual. E diz o dia e tudo mais. Agora, a parte amorosa, do quanto eu tô amorosa hoje, eu acho que hoje eu tô muito workaholic.
Então não é que eu não esteja amorosa, só não estou tanto. E aí eu vou pintar ela toda, porque não tem nenhum problema com o meu afetivo hoje, mas eu não estou no campo de doar. Então ele tá completo, mas tá fraco. Eu me baseio não só pelo preenchimento todo, mas também pela força da cor. E isso a gente vai criando intuitivamente com a prática. Aqui a autoestima, né? Ela tem a ver não só com a beleza física, mas também com a beleza intelectual, que eu tendo a gostar bastante nos dias de gravação. No entanto, tem vezes, principalmente quando eu tô para menstruar, que ela fica mais, sei lá, um pouco mais fechada. Eu ando num período bastante equilibrado, eu diria, atualmente. Eu tenho uma mandala aqui que ela mostra melhor essas oscilações, ó, aqui. Nesse mês eu estava bastante, não sei como descrever. Foi um mês de bastante turbulência. Então você pode ver que a parte sexual, de energia vital, de extroversão, até mesmo a intuição, eles oscilam bastante. Eu não tive muito um padrão. Mas sempre nessa parte da minha mandala existe um padrão de certas coisas estarem mais fracas, assim, menos preenchidas, completas. Bom, continuando, né? Agora que eu pintei a parte da autoestima, vamos um pouco para a energia sexual do dia. Eu diria que esteja mista. Então, eu pinto a metade. Já a minha... Olha, me deu um pequeno branco. Até eu que pratico sempre me dá, por isso que é legal ter. Aqui tá a força de ação. Já a minha força de ação, acho que eu tô cansada da semana passada. Então, eu vou fazer só umas bolinhas, mostrando que eu tô precisando aquietar, né? Porque meu corpo não estava com bastante vontade de fazer. E aqui, por último, não menos importante, é a minha energia vital, que é a força que eu tenho para fazer as minhas demandas. Bom, aqui estamos pintadas, o dia eu já tinha marcado, na menstruação a gente pinta, ou se tiver qualquer movimento feminino a gente marca também. E começa a jornada até a próxima lunação, que está prestes a começar. E é importante a gente saber que quando a gente começa uma alunação e olha para esse quadro aqui em branco, a gente entende que aqui é um funcionamento interno nosso em relação com o funcionamento externo do cosmos. E é bonito olhar para a nossa vida como uma nova chance, né? E aí já vem todo aquilo que eu falo, da gente intuir, planejar e agir para depois comemorar e contemplar as fases que cada ciclo se renovam para o nosso ser. Bom, como eu já disse, já fiz uma pequena propaganda da mandala lunar, ela é muito bonita, muito artística, é legal porque eles tendem a colocar aqui, por exemplo, quando começar o solstício de verão, no dia 22 de dezembro ele avisa também a entrada do signo, onde está a Vênus, são maneiras mais fáceis de eu me conectar com o que eu quero, algumas datas comerciais que são muito, muito importantes para a sociedade, vem marcada, mas no geral eles tendem a falar de coisas mais voltadas para o nosso interesse, né? Então não são só datas comerciais das tradicionais, temos várias outras sendo enaltecidas e sobretudo da tradição xamã. Aqui tem a deusa Minerva, dia da artesã, deusa Astarte, enfim, são várias deusas aqui que eles estão sempre nos lembrando os dias. Bom, seguimos firmes então. Aqui está a minha agenda compartilhada. Então, só para lembrar mais uma vez que não existe esse mito de que é correto menstruar na lua nova, de que isso significa que quando a sua alunação interna vem junto com a alunação externa, é que você está conectado. Não, não é sobre isso. Isso já é o nosso ego, a nossa mente, botando as regras de maneira não orgânica. E é necessário a gente entender o nosso ciclo, os arquétipos que a gente passa também nessas 4 fases da lua, que é no caso da donzela, da bruxa, da feiticeira, mas também saber quais são os nossos arquétipos autênticos, que como mulheres nas demandas pessoais estamos desenvolvendo a cada fase. E tudo isso fica muito mais fácil com a mandala ou com a prática do calendário lunar. E eu espero que essa dica tenha ajudado você homem também, porque se conectar com a lua não é uma prática só para nós mulheres que sangram. Você, mulher que não tem mais útero, você pode também ter o seu calendário lunar e usar as suas emoções, os seus padrões emocionais de acordo com as fases lunares. E eu espero que a gente se veja por aí. Seguimos firmes. Um beijo enorme.